Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos abrir o livro de Geografia na página 170. A gente está começando a falar, de dois recursos naturais importantíssimos na nossa vida, que tem uma ligação direta ou indiretamente, Primeiro falamos sobre a água, A vida dos seres vivos só consegue ter a existência no planeta Terra pela grande quantidade de água, pelos gases existentes na atmosfera e pela luz e calor do Sol. Beleza, a gente já aprendeu isso. Ontem a gente começou a falar sobre o solo, A formação do solo, ele é formado através de rochas. E essas rochas, com a ação do vento, do sol, da chuva, vem o quê? Vem partindo essa rocha em pequenos pedaços. Então ela vai formando o solo. A partir do momento que eu tenho a decomposição dessa matéria orgânica em cima dessas rochas, elas vão fazendo o quê? Vão criando camadas. E os estudiosos estudaram essas camadas, viram que tem solo mais arenoso, um solo que cede com facilidade, tem o solo com argila, e eles classificam com letras, São chamados de horizontes. Então tem o horizonte A, o B, o C e o horizonte R, que são as rochas, Que é da primeira formação de solo, certo? Vamos continuar falando sobre isso. A gente viu a extração de minério, Que gera lucro, que gera empregos, que faz também com que esse minério, crie máquinas, equipamentos, mas que infelizmente vai gerar algum tipo de impacto no ambiente. Vamos continuar falando, E essa extração de minério tem a ver lá com mineração, quando eu estou extraindo do solo alguma coisa. Por isso que eu chamo de mineração. Quando eu tenho uma empresa, por exemplo, que extrai ferro do solo, eu tenho o quê? Uma mineradora. E olha lá, mineração é o nome dado à atividade econômica que extrai, que retira recursos minerais do solo. No Brasil, a atividade econômica de mineração foi uma das primeiras a ser realizada. E vocês já ouviram falar em Minas Gerais? Por que tem esse nome? Porque na época descobriu-se o quê? Que lá tinha muitas minas, de extração de pedras preciosas, de ouro, por isso que deram o nome de Minas Gerais. E olha lá o que vai falar. Pois os colonizadores portugueses, lá do início da história, quando chegaram, ao nosso país, descobriram o pau-brasil, uma das riquezas, Mas além do pau-brasil, eles viram que aqui tinha muitas pedras preciosas, como o ouro. Então, olha lá, tinham grande interesse em descobrir jazidas de metais. O que é isso? Depósito de minerais úteis, Pedras preciosas como diamante e ouro, que gera lucro, Que gera muito dinheiro, Olha lá, para saber mais. Você já ouviu falar no ouro de tolo? Então vamos ver o que é isso? Olha lá. O ouro é um dos metais mais preciosos do mundo, Que a gente vai fazer uma pulseira de ouro, um cordão, vamos fazer as joias, Muitas joias vendidas em lojas específicas são feitas com esse metal precioso, Que é retirado, do solo. Mas existe um mineral chamado de ouro de tolo que se parece muito com o ouro. O nome dele é pirita, tá? Porque é muito parecido com o ouro. O Brasil é um grande produtor de recursos minerais. Então, o solo, brasileiro, ele é muito rico nesses recursos minerais. Olha a quantidade de pedras que são encontradas. Olha lá, no solo, E para obter essas pedras é feito o quê? A extração, certo? E olha o que vai falar. Então, o Brasil é um grande produtor, por isso muitos países não possuem jazidas. Então, muitos países não têm a riqueza no solo deles. Então, o que acontece? O Brasil, além de extrair para a própria produção, ele vai também o que? Vender para outros países que não encontram esses minerais no solo. Olha lá, muitos países que não possuem jazidas compram esses recursos do Brasil para utilizarem como matéria-prima na sua indústria. Além da importância econômica, grande parte da nossa alimentação
Então, além da importância econômica de achar esses metais preciosos no solo, a gente também depende, né, do solo que para a nossa alimentação. Vamos ver isso na página 171. Olha lá. Solo e a produção de alimentos, né? É uma outra atividade, como a tia Patrícia falou, é a atividade econômica que envolve o quê? A agricultura, né? Em que eu planto, eu colho, né? Eu posso plantar e colher para mim. Tem áreas, né, extensas, muito grandes, que as pessoas vão lucrar, então elas plantam, colhem e vendem o seu produto, pode ser soja, pode ser café, né? Olha lá. Entre todas as atividades econômicas que envolvem o uso do solo, nenhuma se compara em importância à atividade agrícola, pois é dela que provém os alimentos necessários para a sobrevivência humana. Então, mas eu posso falar assim, mas a gente poderia se alimentar só de carne, né? A carne do boi, a carne do peixe, a carne do frango, mas o que esses animais comem? Eles comem o pasto, né? A área verde que tem no solo. Então, eles se alimentam dessa parte verde, né? E olha lá, tia Patrícia, mas você pode falar assim, mas eles também se alimentam de ração. Sim, ração são cereais que vão vir o quê? Do solo, né? Vão ser processados para esse animal se alimentar. Olha lá, sem o solo não teríamos a maioria dos alimentos que consumimos. Então, olha a importância, né? O solo é o suporte para o desenvolvimento dos vegetais. Então, olha o quanto a gente precisa do solo, não só para plantar, mas para construir, certo? Por isso precisamos proteger os nossos solos. Olha lá, não poluir, né? Cuidar do solo significa garantir que a produção de alimentos continue não só para nós, mas para as gerações futuras, né? Vai passando de geração para geração. Mão na massa. Então, vocês vão pegar o lápis e vocês vão circular no quadro a seguir alimentos que foram cultivados diretamente no solo. Deixa a tia Patrícia desligar o telefone aqui. Então, claro que vão ter alimentos ali que são processados, né, que passam pela indústria, não vieram diretamente do solo, né, como, por exemplo, a cebola, a batata. Então, são alimentos que vêm diretamente. Olha lá, a beterraba, o tomate, o milho, vocês vão estar circulando aí, que vem diretamente do solo. A melancia, a banana, o abacaxi, a pera, a maçã, a cenoura, o morango, a laranja. Os outros não vêm diretamente do solo. Então, a gente só vai circular o que vem diretamente. Tá vendo? Então, olha quantos alimentos que nós temos aqui. A gente aqui só tem uma parte, tem muitos outros, né? Então, vocês estão vendo a importância do solo na nossa vida, né? Então, fica a dica aí, a gente precisa cuidar, né? Ter mais cuidado com o nosso solo para a gente ter essa alimentação saudável na nossa mesa, tá joia? Forte abraço, tchau, tchau.